escutar pessoas em situação de violência não é novo para nós. Não é novo para nós. A gente já escuta pessoas em situação de violência, seja elas crianças e adolescentes, seja elas mulheres, sejam pessoas idosas, pessoas com deficiência, pessoas em situação de rua. Quem trabalha nas políticas públicas de assistência social, de educação e de saúde, entre outras, mas eu creio que principalmente essas três, fora a segurança pública, quem é conselheiro, conselheira tutelar, a gente já escuta, não é novidade para nós escutar pessoas em situação de violência. No caso, o que a lei nos traz? Acho que essa é a primeira tranquilidade que a gente tem que ter. A lei nos traz orientações sobre como melhorar a escuta que a gente já faz. Então, não deve ser algo surpreendente para um profissional de psicologia, pedagogia, serviço social, que trabalha em políticas públicas, atender e escutar esse tipo de situação. A diferença é que antes nós não tínhamos uma orientação, essa orientação, ela circulava, intervenção mínima, por exemplo, né? As formas de conversar com pessoas em situação de violência, ela circulava em meios mais restritos. Eu aprendi isso no mestrado. Eu aprendi isso no mestrado em 2008. Né? Vocês sabem que o meu lugar de fala nessa questão da escuta e da violência contra crianças e adolescentes é de alguém que fez mestrado nessa área da psicologia do desenvolvimento, em especial desenvolvimento de risco, e dentro do desenvolvimento de risco, o risco pessoal e social, violência sexual contra crianças e adolescentes. Essa foi a minha dissertação de mestrado. Então, eu tive contato com essa questão da escuta de crianças, de como conversar com crianças em situação de violência, e todos esses princípios, intervenção mínima, né, relato de questionamento mínimo, tudo isso no mestrado. Era um conhecimento que ele não estava amplamente difundido. E que, felizmente, a lei fez difundir para todas as redes. Então, acho que a primeira tranquilidade que a gente tem que ter é essa. A lei ela não traz atribuições novas. Não é novidade para nós escutar pessoas em situação de violência, nesses campos em que a gente trabalha. Saúde, educação, assistência social. Não é uma novidade para nós. O que é novidade para nós? Dessa vez, nós temos uma ferramenta que é a lei e todo o arcabouço que veio depois, num sentido de qualificar uma escuta que a gente já faz, de melhorar uma escuta que a gente já faz, de falar sobre essa escuta, que muitas vezes, muitos de nós fazíamos e nos sentíamos inseguros ou chocados, ou agindo ali realmente por desconhecimento desse assunto, né, ou por um susto, como eu digo, um despreparo diante de uma situação que chegava até nós acabávamos reagindo de uma forma que ela não era a melhor forma, por melhor que fosse a nossa intenção. Então, assim, já não é novidade para nós escutar pessoas, seja crianças, adultos, mulheres, pessoas em situação de violência. Essa lei ela vem para qualificar uma escuta e também não é novidade para nós atender essas situações. Só que ela vem para dizer o seguinte para nós: esse atendimento tem que ser integrado. O fluxo de atendimento integrado. Então, dificilmente nós vamos ter uma cidade que não tenha nada de atendimento. Ela vai ter serviços, só que muitas vezes esses serviços não se conversavam, não se conheciam, não existia essa noção de atendimento integrado, de compartilhamento de informações. Então, a lei vai, numa grande introdução, podemos pensar que a lei ela é muito benéfica nesse sentido. Embora muita gente tenha se assustado lá no começo, ela vem para qualificar algo que já acontecia na rede e que acontecia de uma forma que não era a melhor forma, né? E digamos assim, não também otimizando e qualificando os recursos que a gente tem. E agora a gente vai para a nossa linha do tempo mesmo. Né, pensando, é uma linha do tempo hoje que a gente está vendo sobre a escuta protegida e a assistência social. Então, o que a lei diz da assistência social? Ela traz a assistência social, ela fala 4 vezes da assistência social, e ela tem um capítulo específico, que é o 3. Né? Então, aqui começa a nossa linha do tempo. O que a lei fala da assistência social? Lá no artigo 4º, ela vai dizer que a criança e o adolescente serão ouvidos sobre a situação de violência por meio da escuta especializada e do depoimento especial. Que os órgãos de saúde, assistência social, primeira menção,
Educação, segurança pública e justiça adotarão os procedimentos necessários quando tiver uma revelação de violência nos seus serviços. Que as políticas implementadas, aí no 14 ele vai dizer de novo, que as políticas implementadas no sistema de justiça, segurança pública, assistência social, segunda ocorrência, educação, aqui trouxe a educação, ela não tem um capítulo próprio, mas ela é citada, e saúde deverão adotar ações articuladas, coordenadas e efetivas, voltadas ao acolhimento e atendimento integral. Então, ou seja, a gente tem que se articular, a gente não tem que agir isoladamente. Essa noção de fluxo de atendimento integrado, tá? Então, vamos, ações articuladas, coordenadas e efetivas. Muito bem. E depois ela vai falar, mais 2 vezes, no capítulo próprio da assistência social, lá no artigo 19, onde ela vai dizer: a União, o Distrito Federal, os municípios poderão estabelecer, no âmbito do SUAS, os seguintes procedimentos. Olha os procedimentos. Elaboração do PIA e do PAF, não é nada novo. Elaborar plano individual de atendimento, plano de acompanhamento familiar, valorizando a participação da criança, adolescente, a preservação de vínculos. Ter atenção à vulnerabilidade indireta dos demais membros da família, decorrente da violência, e a solicitação, quando necessário, aos órgãos competentes de inclusão da vítima, ao testemunha e suas famílias nas políticas, programas e serviços existentes. Vou dar um exemplo para vocês de vulnerabilidade indireta. Eu atendi uma família, né, durante o período do mestrado, né, uma das famílias que eu acompanhei para pesquisa, que era uma família em que o menino relatou uma situação de violência sexual, um menino de 4 anos, mostrando ali, né, relatou para os pais, revelou para os pais essa situação, né, dizendo que o avô abusava dele, né? Ele contou o que acontecia, um conhecimento bem assim que uma criança de 4 anos não teria. Os pais foram protetivos, os pais buscaram as autoridades, só que eles moravam de favor na casa deste avô. E este avô começou uma campanha para que eles se retratassem. O menino tinha 4 aninhos ali, nem entendia o que estava acontecendo direito, e ele começou uma campanha, senão ele iria despejá-los. O que é isso, gente? É uma vulnerabilidade indireta dos demais membros da família. Então, dali a pouco, a família inteira fica sem casa, a família inteira é despejada, é pressionada. Então, estar atentos, né? O que a gente vai fazer na assistência social também, né? Ter atenção, então, à vulnerabilidade indireta, estar atentos a essas outras vulnerabilidades, porque eu poderei ter que acionar habitação, acionar serviços e benefícios, inclusive, por conta dessas outras vulnerabilidades indiretas ao qual a família está exposta. Terceiro item na assistência social: avaliação e atenção às situações de intimidação, ameaça, constrangimento ou discriminação decorrentes da vitimização, inclusive durante o trâmite do processo judicial, as quais deverão ser comunicadas imediatamente à autoridade judicial para providências. Então, por exemplo, eu estou acompanhando ali uma família em PAF e eu sei que ela está sendo intimidada, que ela está sofrendo ameaças, que ela está sendo constrangida, que ela está sendo discriminada. Então, eu devo, inclusive, informar a autoridade judicial: olha, continua em situação de risco, inclusive está sofrendo ameaças por conta, né, tem relatado que sofre ameaças. Eu devo informar para que sejam tomadas ali as providências. Então, estar atento a isso é o que a lei vai dizer que compete também à assistência social. E representar, né, encaminhar ao Ministério Público os casos de falta de responsável legal com capacidade protetiva em situação da violência. Né? Por quê? Porque a gente sabe, são serviços do SUAS, os serviços de acolhimento institucional. Então, né, diante de uma situação em que nós nos defrontamos com uma situação em que nós temos ali uma criança ou adolescente que não está, né, que não tem familiar protetivo, né, nós temos ali que adotar os procedimentos, acionar Conselho Tutelar, acionar Ministério Público, né, para que sejam tomadas as providências para que essa criança seja colocada junto a um familiar protetivo, né, da família extensa, ou mesmo na impossibilidade, né, numa situação de acolhimento institucional, porque os serviços de acolhimento são nossos. Então, vejam,
tudo que ele está trazendo aqui no capítulo da assistência social é algo que a gente já faz. A gente já faz PIA, já faz PAF, a gente já tem serviços de acolhimento, a gente, o que ele diz de novo, mas que também não é novo para nós, é estar atento a tudo que acontece com a família, porque não é assim só o processo e ponto, né? Todas essas vulnerabilidades indiretas, essas ameaças pelas quais ela está passando.